Gente, a gente está lá em 1 Timóteo. Eu vou caminhar mais um pouquinho hoje. Esse texto, você tem que entender que esse texto, principalmente os versículos de 4 a 6, de 4 a 7 ali do capítulo 2, eles trazem muitos assuntos que são muito complexos. E eu estou tentando aqui abordar os assuntos sem trazer toda aquela complexidade, aquela parte técnica que existe dentro da teologia, mas eu não quero me omitir também de tocar nos pontos teológicos que esses versículos trazem. Então eu estou caminhando com bastante cautela, tentando aí me certificar de que você está entendendo tudo aquilo que esse texto ele apresenta para nós hoje, em termos de teologia, tá? Então nós estamos aí no versículo 3 e 4, vou caminhar um pouquinho mais até metade do versículo 5 hoje. E a gente falou sobre isso, e eu falei aqui sobre o livro do John Piper semana passada, né? Deus deseja que todos sejam salvos? É uma pergunta que ele faz baseada no versículo 4 de 1 Timóteo 2, que afirma isso, né? Deus deseja que todos sejam salvos. Você está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos hoje de 4 a 5, né? Eu vou falar um pouquinho até o 7, que eu preciso de uns detalhes que estão aí dentro do parágrafo inteiro, mas a gente vai abordar mesmo 4 e 5 hoje. E eu apresentei para você aí algumas coisas a respeito do que o livro ensina para nós. Gente, um livro pequeno, 4 capítulos, um livreto, que ao mesmo tempo que é fácil de ler, porque é pequeno, então você lê rápido, né? Ele é difícil de ler. Ele é fácil de ler, mas é difícil de ler. Ele é fácil de ler porque é curtinho, mas difícil de ler porque ele é profundo, ele é complexo. E aí eu trouxe algumas coisinhas só do livro para você entender o que é que John Piper fala ali. Então, só relembrando para você, falei da vontade de Deus, o versículo ele diz assim, né? Deus deseja que todos sejam salvos. Então eu falei sobre essa vontade de Deus de que todos sejam salvos. Primeira explicação que você pode dar para esse versículo, porque assim, você não pode esquecer desse tipo de coisa, tá? Você já sabe, pela sua experiência de cristão, que nem todas as pessoas serão salvas. Você já sabe disso, né? Certamente você conhece alguma pessoa que já partiu sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você deve conhecer. Então você já sabe, por experiência própria, que nem todas as pessoas são salvas. Então a grande questão é como é que a gente explica esse versículo? Porque o versículo ele está afirmando, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ele está afirmando, é uma afirmativa. Então, primeiro eu expliquei assim, desejar não tem o peso de propósito. Lembra que eu expliquei? Meu filho, jogador de futebol, chutou, mesmo sem querer, quebrou a janela do vizinho. O que eu faço com meu filho? Ele vai pagar o preço do prejuízo que ele gerou. Eu posso pagar para ele o preço? Posso, eu tenho condições, eu trabalho, eu recebo meu salário, eu tenho recursos para pagar esse valor lá da janela. Mas por que eu não faço isso? Porque eu quero que meu filho aprenda senso de responsabilidade. Então, o fato de eu poder não quer dizer que eu vou fazer. Tudo bem? Então, primeiro, essa é a explicação mais fácil. Então, o fato de a Bíblia dizer ali, Deus deseja que todos sejam salvos, não quer dizer que Deus vai salvar todo mundo. Ele estabeleceu critérios e condições para que isso aconteça. Então, ele vai agir de acordo com aquilo que ele estabeleceu, em termos de critérios e condições. Tudo bem? Só relembrando, tá? Essa é a parte mais fácil. Aí eu falei disso daqui, gente, sobre vontade moral e vontade soberana, vontade de preceito, vontade de decreto, vontade revelada e vontade secreta, que é aquilo que o livro apresenta para nós, o livro de John Piper. Aqui já é um pouco mais complexo de você entender e de você explicar essa vontade de Deus à luz disso daqui. Só relembrando de forma bem sucinta. A vontade moral de Deus, onde é que ela está? A vontade moral de Deus para nós, aquilo que direciona a nossa vida, aquilo que Deus decidiu colocar para nós, em termos de mandamento, para direcionar a nossa vida. Onde é que está isso daí? Diga aí, Bíblia? Fala aí, Bíblia. Gente, a vontade moral está aí, na palavra de Deus. Tá aqui. Essa é a vontade moral. Então, é a mesma vontade revelada. Ele revelou isso daqui para nós. E o que a gente chama também de vontade de preceito. Os preceitos que nós devemos seguir como cristãos estão escritos aqui. Mas eu mostrei para você que, por exemplo, deslealdade, traição, de acordo com a palavra de Deus, isso é certo ou é errado? É errado, né? Fácil, né? Então, de acordo com a vontade moral de Deus, infidelidade, traição,
deslealdade são coisas erradas. Mas foi o que aconteceu com Cristo. O que Judas faz com Jesus? Ele trai a confiança de Cristo. Não é isso que ele faz? Então ele faz uma coisa errada. Mas a Bíblia vai dizer para nós, e deixa eu ver se ainda tem esse exemplo aqui. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Então, pela vontade de Deus é que isso aconteceu. Então, só para você entender, vontade moral, traição é errado. Tudo bem? Mas Deus permitiu, no caso de Jesus Cristo, que a traição acontecesse para que o seu propósito fosse cumprido. Então, algo contrário à sua vontade moral, algo contrário à vontade revelada, aconteceu para que uma outra coisa fosse realizada. E essa outra coisa, nós chamamos de vontade, né, já tirei dali, nós chamamos de vontade de decreto, de vontade soberana. Porque, embora seja contra a vontade moral de Deus, também era vontade dele que isso acontecesse. Está escrito, ó, gente, Atos 2, 22 e 23. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pela vontade de Deus. Né? Eu dei vários exemplos aqui. Todas as coisas que aconteceram com Jesus, quando ele se deparou com Herodes, Pilatos, com o povo gritando crucifica, os soldados que zombaram dele. Atos vai dizer que tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. Verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o servo Jesus, santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios, e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, era da vontade de Deus que Jesus fosse crucificado naquela cruz. Tudo bem? Embora a vontade moral diga para nós, não matarás. Mas Deus permite que Jesus seja morto para que a sua vontade de decreto seja realizada. Já travou a cabeça aí? Ou deu para entender? Então, a gente pode afirmar tranquilamente, de acordo com tudo isso aqui. Gente, eu dei muito exemplo semana passada, tá? Eu não vou repetir, eu dei muito exemplo, Ezequiel e 1 Samuel, falei de Êxodo lá do faraó. E tem um sem número de exemplos que eu não coloquei nos slides para a gente ganhar. Tem muito exemplo mesmo, muito, na Bíblia. Então é algo assim que é inescapável. É inescapável. Deus, às vezes, permite que coisas ruins, contrárias à sua vontade moral, aconteçam, para que a sua vontade de decreto ela seja realizada, o seu propósito maior. Semana passada a gente aprendeu que isso quer dizer para nós que Deus ele está no controle de todas as coisas. E que, embora possa acontecer coisas ruins na sua vida, e que sejam causadas ainda por terceiros, né? Pessoas más, que deliberadamente querem fazer mal para você, a sua vida, com todas essas coisas, ela faz parte de um grande quebra-cabeça que Deus ele está montando de acordo com a sua vontade. Gente, a sua história de vida, ela é uma pequena peça de toda a história, de todo o cenário que Deus está montando para que o seu propósito ele seja cumprido no final de tudo. Tudo bem? Você não é o personagem principal dessa história, tudo bem? A sua história de vida, ela é mais uma pequena peça que faz parte de todo esse mosaico, tá? Deus, ele atua na história. Então, domingo passado que a gente aprendeu você não quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história do mundo, da humanidade? Ele continua no controle de todas as coisas. Embora coisas ruins, contrárias à sua vontade moral, sejam permitidas para que a sua vontade de propósito ela seja realizada. E eu expliquei ainda, Deus não promove pecado com isso. Tá? Porque existe um propósito maior no final de tudo, que vai ser realizado de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu contei a historinha da mulher do café? O marido adoeceu, ela começou a vender café, vendeu tudo, depois começou a vender 2 garrafas de café, vendeu tudo, começou a vender café com leite, vendeu tudo. Resumindo, segundo o que me contaram, tá? Hoje ela é dona de um café regional que é praticamente um ponto turístico em Fortaleza, no Ceará. Porque um dia
o seu marido adoeceu e ele não podia mais trabalhar. Algo ruim que gerou um bem maior, né? Tudo bem? Você entende todas essas coisas? Então, só relembrando, tá? Gente, hoje eu quero mostrar para vocês isso daqui. Eu estava até passando. Eu coloquei os 7 versículos aí para você ver como... Tem uma coisa que acontece, e aí essa coisa de você entender que... Ter consciência de que nem todos serão salvos não é uma forma de negar que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Essas coisas, elas não são extremos opostos na Bíblia. Você pode dizer, Deus deseja que todos sejam salvos, e você pode dizer, nem todos serão salvos. E as duas coisas são verdade. As duas coisas são verdade. Tudo bem? Então, é uma daquelas coisas difíceis de a gente entender, mas a Bíblia afirma as duas coisas. Tá bom? Então eu quero mostrar para você que existe sim um convite universal acontecendo aqui, e hoje eu quero trabalhar com você o que significa esse todos os homens. Porque quando você começa ali no versículo 1 e ele pede para que você ore, né, faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças, ele fala assim, ó, por todos os homens. Gente, bote a sua cabeça para funcionar. Ele não está pedindo para você fazer o tipo de oração, aquele tipo de oração assim, Deus abençoa todos os seres humanos da face da terra, amém. Ele não está pedindo isso. Se você orar assim por mim, eu vou ficar extremamente magoado com você. Senhor, abençoa o pastor da igreja, amém. Essa oração, já ouviu aquela frase? Não passou nem não chegou nem no forro aqui de PVC, coitado. Você tem que colocar a sua cabeça para funcionar. Você conhece todos os seres humanos da Terra? São mais de 7 bilhões hoje. Você conhece? Gente, no momento que a gente está falando aqui, tem seres humanos nascendo e seres humanos morrendo. A dinâmica ela é muito... São 7 bilhões de pessoas. Então, cada segundo que eu estou falando aqui, pessoas estão partindo e pessoas estão chegando. É impossível conhecer todas. Primeiro que são 7 bilhões. Depois que está nascendo e está indo embora. Então, você começa a oração... Quando você chega no final lá, já tem um monte de gente que já foi, já. Como é que você ora desse jeito? Então, o que você já deduz disso? Ele não deve estar pedindo que eu ore especificamente por cada pessoa que vive na face da terra, não é isso? Porque é impossível. Não dá para você fazer isso. Se você conseguir fazer isso, me avise. Que eu vou ligar para o Guinness Book e vou colocar você lá. Gente, vocês estão comigo ainda? Vocês estão de recesso ainda? Por todos os homens. Olha o que ele diz aqui na sequência. Pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Opa! Então parece que ele criou uma categoria aí. Uma classificação, né? Eu quero que vocês orem por todos os homens. Em quem que eu estou pensando? Nos reis, naqueles que exercem a autoridade. Ah, então parece que ele não está falando de todos os homens que vivem na face da terra. Ele está pensando em grupos, né? Categorias de pessoas. Ore por todos os homens, inclusive por aquela categoria que quase a gente nunca ora. Quem são esses? Aqueles que exercem a autoridade. Deu para entender isso daí? Legal. Mas deixa eu logo chamar a sua atenção aqui para como ele repete muito essa questão. Então, façam orações por todos os homens. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Chega ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. Quando ele fala gentil, gente, ele está abrindo o leque. Quem que era o povo até o final do Antigo Testamento? Quem que era o povo exclusivo de Deus? Os judeus. Então, quando ele fala gentios, ele está... Então, agora ele está colocando todo mundo. Porque quem não é judeu é gentil. Você é judeu? Então, você é gentil. Na cabeça do judeu, você é gentil. Essa é a grande distinção que existe entre judeu e gentil. Na cabeça do judeu, todo mundo que não é judeu é gentil. Então, quando Paulo diz que ele é apóstolo e mestre da verdadeira fé aos gentios, ele abriu o leque.
Então, olha como ele está pensando que, como igreja, nós devemos entender que existe um apelo da parte de Deus, que ele é universal. Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Ore por todos os tipos, né? Todas as categorias, todas as classes de homens. Eu estou pensando nos reis, naqueles que exercem autoridade. Ele se entregou a si mesmo por resgate, como resgate por todos. E eu sou apóstolo e mestre aos gentios. Então existe sim um convite que ele é feito de modo universal, geral. Você prestou atenção no que eu disse? Existe um convite que é feito de forma universal. Vou repetir de novo, se você pescou e perdeu. Existe um convite que ele é feito de forma geral, de forma universal. Perceberam a ênfase no convite? Esse convite ele é feito de forma geral e universal. Você começou a perceber a diferença? Deus deseja que todos sejam salvos. Esse convite ele deve ser feito para todos os tipos de pessoa, embora muitas delas recusem, né? Muitas delas recusarão esse convite. Tudo bem? Então, agora eu quero explicar para você por que eu penso que todos os homens aqui não significa especificamente cada pessoa que vive na face da terra. Então, já falei do próprio versículo aqui, né? E vou mostrar alguns exemplos na Bíblia e depois vou voltar de novo para o texto dos 7 versículos aí de 1 Timóteo 2. Gente, vocês estão me entendendo? Ou está difícil aí? Entendendo? Ah, então tá bom, gostei. Gostei da reação. Então vamos lá, ó. Gente, eu separei vários exemplos para você ver que às vezes todos não significa todos. E todos os homens às vezes não significa todos os homens. E você sabe disso, porque às vezes a gente usa a palavra todos se referindo a um grupo restrito de pessoas. Então olha como a Bíblia lá se utiliza disso também. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Deixa eu achar aqui esse versículo. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então, uma referência aqui a João Batista. Gente, você acha que Marcos, quando escreveu isso daí, lá no capítulo 1, versículo 5, ele estava se referindo a todas as pessoas que moravam, todos os habitantes, um por um, especificamente todos aqueles que eram habitantes de Jerusalém? É óbvio que não. É óbvio que não. Quando ele diz, saíam a ter com ele toda a província da Judéia, ele não está dizendo que todas as pessoas que moravam naquela província foram até João. Ele não está dizendo isso, você sabe disso. É óbvio isso daí, né? Todos os habitantes de Jerusalém. Não significa que todos, especificamente cada pessoa que habitava em Jerusalém, foi lá ter com João. Olha Marcos 11, 32. Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Gente, é tudo a mesma linha de raciocínio. Você acha que aqui Marcos está dizendo que todos, especificamente cada ser humano, achava que João Batista era um profeta? Resposta óbvia, né? Não. Lucas 3,15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. E discorrendo todos no seu coração. Gente, refaça a mesma pergunta. Todos aqui significa todas as pessoas que habitam na face da terra naquela época, que habitavam na face da terra naquela época, estavam considerando no seu íntimo, no seu coração, discorrendo a respeito de João? Não. Então, deixa eu avançar aqui com meus exemplos. O raciocínio é sempre o mesmo, tá? Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Atos 22:15. Então, isso daí é aquela passagem onde Ananias está falando com Paulo, né? E onde ele diz, você vai ser testemunha dele, significa você vai ser testemunha de Deus.
Então você vai ser testemunha de Deus a todos os homens. Gente, Paulo compartilhou o evangelho com todos os homens da época que viviam no mundo na época dele. Paulo queria chegar na Espanha, a gente nem sabe se ele conseguiu chegar lá. Você vê que ele queria chegar na Espanha por causa da epístola aos Romanos, você sabe disso. Ele tinha como propósito passar em Roma para ir para a Espanha. A gente não sabe se ele chegou na Espanha ou não. Mas isso significa que ele não pregou para todos os homens. Tudo bem? Todos os homens aí não significa cada ser humano, especificamente da face da terra. Tudo bem? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é naquele momento em que Jesus ele envia os 12. Para pregarem, compartilharem a palavra pelos vilarejos. Ele fala algo parecido, né, em João, quando ele diz que o mundo vai odiar vocês. Ele fala ali para os discípulos, mas faça uma aplicação para a sua vida aí. Às vezes as pessoas elas nos odeiam, sim, por causa do evangelho, por causa de nós sermos cristãos. Na verdade, existe uma grande intolerância em relação ao cristianismo hoje. Interessante que o mundo que fala de tolerância é intolerante quando se trata de Cristo. Mas você tem pessoas que amam você? Diga sim, porque eu sei que você tem. Você tem pessoas que amam você. Então, se você aplicar esse versículo à sua vida, ele não está dizendo que todas as pessoas da face da terra vão odiar você. Como é que eu sei disso? Porque você tem pessoas que amam você. Aqui está uma dessas pessoas. Então, mesmo que todas as outras odeiem, ainda ficou o último aqui. Então, não são todos. Todos não significa todos. Vocês estão comigo, gente? Eu estou dando bastante exemplo para você entender isso daí. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Isso é o gadareno, né? Todos ficavam admirados. Certamente aí uma referência a um grupo restrito de pessoas, todos que ouviram o que ele disse, não cada pessoa. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. No momento que Jesus estava orando, né, num lugar reservado ali, e estavam procurando Jesus. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo, Jesus, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando. E todos estão se dirigindo a ele. Obviamente não é uma referência a todos os moradores ali daquela região. Aí eu vou falar desses 3 últimos versículos aqui. Porque eu separei 2 versículos que você tem o todos significando todos. E no mesmo versículo você tem o todos não significando todos. Muito legal. Mas primeiro, Tito. Tito 2,11 diz assim, não, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Gente, é a mesma coisa de 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E você já sabe por experiência de vida que nem todos os homens serão salvos. Então, será que Tito está dizendo aqui que todos os homens serão salvos? Obviamente que não. Então não pode ser uma referência a todos os homens pensando especificamente cada ser humano da face da terra. Tem gente que ainda vai dizer assim, não, mas isso daqui não é a salvação. Isso daqui é o evangelho da salvação. Essa graça aqui que ele está falando, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, é quando nós compartilhamos o evangelho. Embora, quando você compartilha o evangelho, as pessoas elas possam recusar o convite, ele não está falando de salvação, mas da pregação. Mas será que todas as pessoas da face da terra já ouviram uma pregação a respeito do evangelho? Óbvio que não. Então, nem que você pense que é salvação, nem que você pense que é o evangelho que promove salvação. Não dá para aplicar nenhuma nem outra coisa a todos os seres humanos da face da terra. Tá bom? Às vezes, não é que às vezes, né? Eu separei aqui texto porque assim, eu não estou dizendo que todas as vezes que todos aparecem, ou todos os homens aparecem, isso significa que ele não realmente está falando de todos. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, todos morrem, isso está certo. Lembra que eu já expliquei? Adão ele é o representante de toda a humanidade.
No momento que Adão peca, porque ele é o nosso representante, lembra lá do caput federal, né, o cabeça federal? Ele é o nosso representante. Então, na medida que ele pecou, esse pecado ele foi atribuído a todos os... Aí todos significa todos, sem exceção. Cada pessoa especificamente que já passou pela face da terra. Todos nós pecamos em Adão. Mas na sequência que ele diz, em Cristo todos serão vivificados. Mas você já sabe que nem todos serão vivificados. Então aqui todos não significa todos. Tudo bem, irmão Lidauro? Tudo bem? E ó, muito parecido, Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, isso é verdade. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Aqui sim, todo significa todos. A transgressão de Adão, ela resulta na condenação de todos os homens. Todos que já passaram pela face da terra e ainda passarão. Mas olha na sequência. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então aqui todos não significa todos, porque você sabe que nem todos têm essa vida. Tudo bem? Gente, dizer isso não é negar o convite universal que a Bíblia mostra para nós. Você está entendendo? São coisas diferentes. E embora seja da vontade moral de Deus que todos os homens sejam salvos, é da sua vontade de decreto que nem todos sejam. Você entende isso? Tudo bem? Aí deixa eu mostrar um negócio para você. Voltando lá para 1 Timóteo 2, olha só. Gente, por todos os homens, antes de tudo, recomendo que façam orações por todos os homens. Ele categoriza todos os homens, reis e aqueles que exercem autoridade. Aí ele vai falar de todos os homens, cheguem ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade aí, para você saber, pode ser o evangelho da salvação, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o evangelho da salvação é o caminho, né? É aquilo que promove. Como é que você vai se render a Cristo como seu Salvador se nunca ninguém pregou para você aquilo que Jesus fez, para que você se renda diante de Cristo? Então, pode ser uma referência ao evangelho da salvação. Pode ser também assim, ó, depois que você chega na condição de salvo, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa agora desenvolver a sua salvação, né? Ah, pastor, o que significa isso? É contribuir com a minha salvação? Não. É amadurecer na sua vida cristã. Eu já expliquei isso algumas vezes. Então, chegar ao conhecimento da verdade, talvez até o pleno conhecimento da verdade, é chegar naquela plena maturidade cristã, que você vai se empenhar e vai se dedicar ao longo da sua vida para que isso aconteça da melhor forma possível. Estudando a palavra, memorizando o versículo, amando uns aos outros com amor sacrificial, com aquele amor abnegado que Jesus mostra para nós ao longo das Escrituras. Então pode ser que signifique essas duas coisas. Mas olha o que é interessante aqui. Então ele vai dizer o resgate por todos, eu vou trabalhar na semana que vem, tá? Porque a gente vai ter que falar aqui sobre expiação, e é outra partezinha desse parágrafo aqui, muito profunda, que eu preciso falar com um pouco mais de cautela. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, ó. Porque ele fala assim, todos os homens, lá no versículo 1. Depois ele diz assim, desejo que todos os homens sejam salvos. Depois ele diz assim, entre Deus e os homens. Aqui ele não usa homens, mas ele usa o todos. Se entregou a si mesmo como resgate por todos. Por que Paulo, quando ele chega aqui embaixo, para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé, por que ele não diz aos homens? Ele está dizendo aos homens desde lá de cima, ó, todos os homens, entre Deus e os homens. Aqui ele não fala homens, mas fala por todos, mas quando chega aqui ele fala gentios. Você viu aí? Na sua Bíblia está gentios.
Porque todos os homens não significa todos, especificamente cada pessoa daqueles que já passaram pela terra. Gente, quando eu categorizo um grupo, automaticamente eu tenho um outro grupo que está implícito. Se eu tenho reis e pessoas que exercem autoridade, então eu tenho súditos, né? Aqueles que obedecem a essas autoridades. Se eu tenho gentios, então eu tenho... Qual que é o outro grupo? Judeus. Se eu tenho gentios, eu tenho judeus. Paulo está preocupado em dizer que Deus deseja que pessoas de todos os grupos de homens, sejam reis e aqueles que exercem autoridade, sejam judeus ou sejam gentios. Deus deseja que esses homens sejam salvos. Cada pessoa especificamente da face da terra, todos os homens não quer dizer isso. Mas pessoas de todos os grupos, de todas as classes, de todas as nações, de todos os povos, de todos os níveis. Gente, isso é muito legal de você entender. Porque bem aqui, ó, Paulo ele vai dizer assim, e aí eu vou parar aqui, tá? Num só Deus. Pois há um só Deus. Gente, quando você pensa todos os homens, como todos os grupos, todas as categorias de homem, esse texto ele faz muito sentido. Muito sentido. Você tem que pensar no mundo daquela época e no mundo que veio antes daquela época. Você já tem exemplo lá no Egito, na época de Moisés, milênios antes de Cristo. Panteão de deuses. No Egito, eles tinham vários deuses. Lembra das 10 pragas? As 10 pragas, muito provavelmente, ela é Deus demonstrando seu poder, demonstrando que ele é superior aos deuses do Egito. Então você começa pelo rio Nilo, que era considerado um grande deus, né? Era aquilo que sustentava o povo, de onde eles tiravam água para irrigarem as suas colheitas e tudo mais. Você sabe que, em termos de extensão, o rio Nilo é o maior rio do mundo, é isso, né? Em volume de água, o rio Amazonas. Solimões para vocês aqui, né? Em termos de extensão, rio Nilo. Rio Nilo para o povo do Egito era uma divindade. O que Deus faz com o rio Nilo? Transforma a água em... O que Deus está dizendo? Eu sou Deus. Isso daí é uma barrela. Isso daí quem criou isso daí fui eu. Eu criei esse negócio aí e vai virar sangue. E agora? Gente, pense com a cabeça de grego agora. Porque a cultura romana ela é toda pautada na cultura grega, né? O que tinha na cultura grega? Panteão de deuses. Eu já falei disso daqui antes. Então pense comigo, eu sou navegador. Qual que é o deus grego que cuida dos mares? Poseidon. Então, para quem que eu vou orar? Deus, Poseidon, abençoa a minha viagem, nos dê da tua segurança, né? Nos dê uma boa viagem, que os monstros marinhos não nos devorem, não nos ataquem, que o teu kraken não nos devore. Aí eu tenho a deusa da fertilidade, Afrodite, né? Como é que é o culto no templo da deusa da fertilidade? Aí você sabe porque todo mundo queria ir nessa igreja, né? Pelo menos os homens. Como é que você cultua a deusa da fertilidade? Fertilizando, né? Fertilizando. Por isso que existiam sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Você ia lá cultuar a deusa. Como é que faz isso? Não dá para fazer aqui, mas é isso. Gente, aí, cultura romana. Você tem soldados. Tem soldados na cultura romana, né? Qual que é o deus da guerra? Ares. Quem? Hércules. Hércules é a imitação grega do Sansão. E ele é um semideus, né? Ele é uma mistura de homem com Deus. Você entende isso daí? Você entende como funciona a cabeça da época? Então, para aqueles que pertencem ao grupo dos navegadores, daqueles que trabalham em navios, marinheiros, Poseidon.
Aqueles que pertencem ao grupo dos soldados, daqueles que vão para a guerra, para as batalhas. Ares. Para aqueles que chegam nos portos de Corinto, de Éfeso, né? Afrodite. E aí você vai orando, dependendo do grupo, dependendo da classificação da qual você faz parte, você vai adorando determinados deuses. Ah, a gente está de recesso, muita festa agora. Quem que é o deus da festa lá na cultura grega romana? Hã? O gordinho lá, gente. Oi? É o do Vini, esse cara, ele tem outro nome na cultura romana, ele tem outro nome. Dionísio, acho que é isso, né? Você entende como Paulo está pensando em grupos de pessoas? Olha o que ele está dizendo. Gente, faz sentido na sua cabeça agora? Deus, ele deseja salvar todos os homens. Homens dos mais diferentes grupos. Inclusive reis e aqueles que exercem autoridade. Inclusive você, gentil, que não faz parte desse grupo aqui dos judeus. E para isso eu fui colocado por Deus como apóstolo e mestre para vocês. Porque agora Deus, ele quer que vocês sejam salvos. Existe um convite universal que é feito para todos os grupos de homens, não interessa qual a nação, não interessa onde você nasceu, não interessa que tipo de profissão você exerce, não interessa se você é rei, se você tem autoridade, ou se você é súdito, ou se você é escravo. Não interessa. Há um só Deus. E Ele quer que todos os homens sejam salvos, porque não existe. Se existe só Deus, como que os outros deuses vão salvar? Não vão, porque se existe só um, os outros não são deuses. Está fazendo sentido na sua cabeça? De onde que vem isso? Primeiro aqui, ó. Paulo em 1 Coríntios dizendo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único espírito, quer judeus, olha os grupos de pessoas, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único espírito. Romanos 3, 9, 10. Deus é Deus apenas dos judeus? É uma perguntinha. Ele não é também o Deus dos gentios? Ele responde. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os incircuncisos e os incircuncisos. Olha como ele está pensando aqui ainda, judeus e gentios, né? Quem são os circuncisos? Olha como ele está o tempo todo categorizando. Quem são os circuncisos? Os judeus que circuncidam, né? E os incircuncisos? Somos nós, né? Que não fizemos a circuncisão, a fimose. Né? Somos nós. Gente, está lá no Antigo Testamento, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E ele repete em Coríntios, para nós, porém, há um único Deus, o Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então você está comigo? Eu quero que você entenda só isso hoje. Não interessa a classe, o grupo, não interessa a nação ou a etnia. Não interessa se você é gentil ou se você é judeu. Para todos os grupos de pessoas existe apenas um Deus. Amém? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o mediador entre esse Deus e os homens. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Sempre, Deus, a gente sabe que esse texto ele é um texto mais profundo, ele é um texto que mexe com temas bem complexos e até polêmicos em termos de teologia, Pai. Mas uma vez que o texto se apresenta para nós, a gente tem o dever de estudarmos o texto e tentarmos entender da melhor forma possível, Pai. Para sermos edificados pela Tua palavra, Senhor, e termos um domínio, sim, sobre o conteúdo do texto, o conhecimento, Pai, que vai trazer direção para a nossa vida cristã
vai trazer direção, inclusive, para a nossa forma de enxergar o texto e entender aquilo que o Senhor quer revelar para nós, Pai. Então, cuida dessa igreja nesse sentido, Pai, que a gente continue caminhando juntos. Te peço sabedoria, discernimento para trazer esses temas que são apresentados no texto, de forma que haja um entendimento, haja uma apreensão aí da melhor forma possível para cada um de nós, Pai. Certo é, Deus, que não interessa que tipo de homem, que tipo de pessoa, a qual grupo de pessoas nós pertençamos. Só existe um único Deus verdadeiro. E é diante desse Deus que nós nos dobramos em adoração para exaltar e glorificar o Teu nome. Faz a Tua vontade em nossa vida, nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que dê a cada um de nós uma semana abençoada, debaixo da graça do nosso Senhor.